Torcedor tricolor, prepare-se. O clima está quente nas Laranjeiras, e a tensão aumentou depois que o ex-treinador do Fluminense, Fernando Diniz, fez declarações bombásticas que deixaram a torcida em polvorosa. Ele afirmou: "O meu Vasco vai fazer o Flusão virar Fluzinho, vai virar chacota na nossa mão." Essas palavras não foram apenas um desabafo, elas refletem a rivalidade ardente entre os clubes e prometem agitar ainda mais o já dramático cenário do futebol carioca. É importante lembrar que Diniz, que teve uma passagem marcante pelo Fluminense, sempre demonstrou um carinho especial pelo clube. No entanto, sua saída deixou um rastro de descontentamento entre os torcedores, e agora, com essa declaração, muitos se perguntam se ele realmente nutre ressentimentos ou se está apenas jogando para a galera. O fato é que suas palavras acenderam a chama da rivalidade, e isso pode impactar diretamente a motivação do elenco tricolor. Neste momento, a situação do Fluminense não é das mais tranquilas. O time enfrenta dificuldades na tabela do Campeonato Brasileiro e precisa de todas as forças possíveis para se recuperar e lutar por uma vaga em competições internacionais. Os torcedores esperam ver um Fluminense forte, capaz de competir com os grandes clubes, mas declarações como a de Diniz levantam questionamentos sobre a mentalidade do elenco. A rivalidade com o Vasco, que já era intensa, ganhou novos contornos e pode afetar o desempenho dos jogadores em campo. Ao longo deste vídeo, vamos aprofundar em vários ângulos dessa situação. Primeiro, vamos discutir o impacto tático das declarações de Diniz e como isso pode influenciar o desempenho do Fluminense. Em seguida, exploraremos o mercado de transferências e como a rivalidade pode afetar a relação entre os clubes. Não podemos esquecer da rica história entre Fluminense e Vasco, um duelo que transcende gerações e que agora, com as palavras de Diniz, pode ganhar contornos ainda mais dramáticos. E, claro, a reação da torcida, que é a alma do futebol, não pode ser deixada de lado. Como você, torcedor, está se sentindo com tudo isso? Então, já sabe, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e comentar suas opiniões sobre essa bomba que explodiu nos bastidores do Fluminense. Agora, vamos mergulhar mais fundo nessa questão. Focando na parte tática, a declaração de Diniz não é apenas uma provocação, ela ressoa como um chamado à ação para o Fluminense. A rivalidade acirrada com o Vasco pode influenciar diretamente a estratégia do time em campo. O que podemos esperar do nosso elenco agora? O Fluminense é conhecido por sua garra e pela habilidade de se reinventar em momentos de crise. As palavras de Diniz podem servir como um combustível adicional para os jogadores, uma motivação que vai além da tabela e do que está em jogo nas competições. Vamos analisar a forma como o Fluminense se posiciona em campo. Nas últimas partidas, o time tem mostrado uma defesa vulnerável, e a pressão aumenta quando se fala de um clássico contra o Vasco. A equipe precisa responder a essa provocação com atitude e determinação. O que esperar dos nossos jogadores, então? Serão eles capazes de transformar essa pressão em motivação? Ou a declaração de Diniz vai causar uma onda de insegurança que pode se manifestar em erros cruciais durante os jogos? Recordando um pouco, em clássicos anteriores, o Fluminense já enfrentou situações parecidas. Lembram-se dos jogos em que o time foi menosprezado? Em 2019, por exemplo, quando o Fluminense começou mal o campeonato e a torcida acreditava que a situação estava perdida, o time se uniu e deu a volta por cima. Isso é futebol. Uma reviravolta é sempre possível, e a mentalidade do elenco pode ser a chave para transformar a desconfiança em vitória. O jogo contra o Vasco, que já está com os ânimos acirrados, pode ser um momento decisivo para mostrar que o Flusão não vai deixar por menos. Além disso, precisamos considerar a influência do ambiente externo, como a pressão da torcida e a motivação criada em cima de uma rivalidade histórica. O Fluminense sempre teve uma torcida apaixonada, que apoia incondicionalmente mesmo nas piores fases. Nesta situação, o apoio da arquibancada pode ser crucial. A torcida será capaz de fazer o time jogar com mais vontade, ou as palavras de Diniz vão criar um clima de tensão que pode afetar o desempenho em campo? A rivalidade com o Vasco não é apenas mais um jogo, é uma batalha que envolve emoções intensas e uma história rica. O Fluminense precisa entrar em campo com a mentalidade de que cada jogada conta, e que a resposta à provocação de Diniz deve vir com garra e determinação.
Um time que se une em torno de um objetivo comum pode superar qualquer obstáculo, e essa é a essência do futebol. E você, torcedor? O que acha que esse clima de rivalidade vai trazer para o próximo jogo? Será que o Fluminense vai conseguir transformar essa tensão em motivação e conquistar a vitória? Comente aqui embaixo e deixe sua mensagem de apoio ao Fluminense. Vamos juntos, pois a força da nossa torcida é capaz de fazer a diferença. Mudando o foco agora, vamos falar sobre o impacto dessas palavras na janela de transferências. As declarações de Fernando Diniz não apenas provocam a torcida do Fluminense, mas também criam um clima de tensão que pode influenciar o futuro do clube no mercado. Quando a rivalidade esquenta, as consequências vão além das quatro linhas. Jogadores que estão em alta no mercado podem hesitar em se juntar ao Fluminense, especialmente quando percebem que o ambiente está carregado de pressão. A provocação de Diniz, ao afirmar que o Vasco pode fazer o Flusão virar Fluzinho, pode fazer com que atletas em potencial pensem duas vezes antes de escolherem o tricolor. Afinal, quem quer se arriscar em um clube que está sob os holofotes da rivalidade? E não para por aí. A pressão da torcida e a atenção da mídia podem fazer com que o Fluminense seja visto como um clube em crise. Jogadores que poderiam ser a solução para os problemas do time podem hesitar em se juntar a um grupo que aparenta estar em desordem. A rivalidade com o Vasco, sempre acirrada, se torna um fator crucial nessa equação. O que poderia ser um atrativo se transforma em um obstáculo. Vamos lembrar que o mercado de transferências é um jogo de xadrez. Cada movimento conta. Clubes rivais estão sempre de olho nas movimentações do Fluminense. Se o clima não estiver favorável, o tricolor pode acabar sendo visto como uma opção menos viável. Isso pode abrir espaço para que o Vasco e outros rivais se aproveitem da situação e atraiam jogadores que poderiam ter o Fluminense como destino. Por outro lado, essa rivalidade também pode ser uma oportunidade. Um jogador que se destacar em um clássico pode chamar a atenção de outros clubes, incluindo os rivais. O Fluminense precisa usar essa rivalidade a seu favor, não apenas como uma fonte de tensão, mas como um impulso para melhorar e crescer. A pressão pode ser um combustível para a equipe, e a torcida, sempre apaixonada, tem um papel fundamental nesse processo. E a reação da torcida? É claro que as palavras de Diniz não passaram em branco. Muitos torcedores estão divididos entre a indignação e a esperança. Alguns acreditam que essa provocação pode unir ainda mais o grupo, enquanto outros temem que isso possa afastar potenciais reforços. O que você acha disso, torcedor? As declarações de Diniz podem influenciar a vinda de novos jogadores ou será que a paixão pela camisa tricolor vai falar mais alto? Deixe sua opinião nos comentários. O futuro do Fluminense está em jogo, e a janela de transferências pode ser o palco de grandes reviravoltas. O que será que nos aguarda? O clima está tenso, e a torcida está atenta. Vamos acompanhar de perto essa novela, porque no futebol, tudo pode acontecer a qualquer momento. E você, está preparado para o que vem por aí? A rivalidade entre Fluminense e Vasco é um dos capítulos mais ricos da história do futebol brasileiro. A origem dela remonta a mais de um século, e os confrontos entre estas duas potências cariocas sempre foram carregados de emoção e drama. A declaração de Fernando Diniz não só reacende essa rivalidade, mas também nos faz refletir sobre o que esses duelos significam para os torcedores. Afinal, cada jogo é mais do que uma simples disputa, é uma batalha que envolve tradições, histórias de famílias e paixões que atravessam gerações. Durante os anos, vimos muitos episódios marcantes. Lembram-se da final do Campeonato Carioca de 1984? O Fluminense saiu vitorioso de um dos jogos mais emocionantes da história, e essa vitória selou a rivalidade ainda mais. Cada clássico carrega consigo a expectativa de um novo capítulo, e as palavras de Diniz trazem à tona não só a força da rivalidade, mas também as histórias e as lutas que moldaram a identidade de ambos os clubes. Agora, com a declaração de Diniz, estamos vendo um clima semelhante ao que se viveu em outros tempos de rivalidade intensa. A rivalidade é uma força poderosa que pode unir a torcida em torno de um objetivo comum. É um combustível emocional que pode impactar o desempenho em campo. No entanto, também pode ser um fator divisivo, se não for administrado com cuidado. Portanto,
Como a diretoria e a comissão técnica do Fluminense devem reagir a essa provocação? O que podem fazer para transformar essa tensão em motivação para seus jogadores? Historicamente, o Fluminense tem uma tradição de resistência e superação, e isso deve ser lembrado agora mais do que nunca. Cada torcedor tem um papel nesse momento: apoiar o time, mostrar que a rivalidade é um incentivo para jogar melhor e, ao mesmo tempo, lembrar que, na arquibancada, a união é o que importa. As palavras de Diniz trazem a necessidade de uma resposta positiva do Fluminense. Nesse contexto, precisamos observar como a torcida poderá influenciar esse momento, como poderá deixar claro que o Fluminense é forte e que a rivalidade não é apenas um desafio, mas uma oportunidade de crescimento. E você, torcedor? O que essa rivalidade histórica representa para você? Quais são suas melhores memórias de um clássico entre Fluminense e Vasco? Compartilhe suas histórias e vamos debater juntos. Chegamos ao final da nossa análise, e o que podemos concluir sobre as explosivas declarações de Fernando Diniz? A rivalidade entre Fluminense e Vasco é uma força poderosa, capaz de gerar emoções intensas tanto dentro quanto fora de campo. Essa tensão, se bem canalizada, pode se transformar em motivação e superação. Mas, por outro lado, pode se tornar um risco se não for administrada com cautela. Ao longo deste capítulo, exploramos diferentes ângulos: o impacto tático na equipe, as repercussões no mercado de transferências e a rica história que une esses dois gigantes do futebol carioca. O Fluminense, neste momento, carrega uma responsabilidade imensa. Não se trata apenas de conquistar 3 pontos, mas de defender a honra, a tradição e a paixão da sua torcida tricolor. Cada clássico é uma oportunidade de mostrar a força do clube, e as palavras de Diniz podem ser o combustível que falta para reacender a chama da luta e da superação. A torcida, esse elemento essencial, é o coração pulsante do Fluminense. As declarações de Diniz podem ser vistas como um desafio, mas também como um chamado à ação. Como será a reação da torcida? Estará disposta a apoiar o time como nunca antes, transformando o Maracanã em um verdadeiro caldeirão? A atmosfera de rivalidade pode ser o diferencial que o Fluminense tanto precisa neste momento crítico. O apoio da arquibancada pode ser a força que impulsiona o time em busca da vitória. Além disso, a rivalidade com o Vasco pode trazer uma nova dinâmica ao elenco. Jogadores que entendem a importância desse confronto podem se sentir mais motivados a dar o seu melhor, sabendo que a torcida está ao seu lado, pronta para fazer a diferença. A pressão pode ser intensa, mas é também uma oportunidade de mostrar resiliência e garra. Agora, ao olharmos para o futuro, a pergunta que fica é: como essa rivalidade provocada por Diniz moldará o próximo capítulo da história do Fluminense? Estamos prestes a entrar em uma nova era de confrontos que poderá redefinir o cenário do futebol carioca. O que você acha que vai acontecer nos próximos jogos? Será que essa polêmica vai unir ainda mais a torcida e o elenco em busca de conquistas? Deixe suas opiniões nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e voltar para mais análises e informações sobre o nosso amado Fluminense. O futuro é incerto, mas uma coisa é certa: a paixão da torcida e a rivalidade com o Vasco sempre estarão presentes, e isso pode ser o que o Fluminense precisa para brilhar novamente. Vamos juntos, tricolores, rumo à vitória!